Vamos ao texto. Obrigado. Não. Vamos ao texto de base para a mensagem desta manhã, que está em Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14, mas eu quero ler um pouquinho antes. Filipenses, capítulo 3. Deixa eu ver aqui se a nossa mídia... Agora, Filipenses, capítulo 3. Eu quero ler a partir do verso 12, Aldo. Não que já tenha alcançado, ou seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Verso 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sempre que vamos começar um novo ano, nós fazemos alguns planejamentos. Não sei se você já arrumou suas gavetas. Normalmente a gente vai deixar isso para os últimos anos, né? Se não fez, vai aí uma primeira dica para fazer, né? Tem tanta coisa lá que talvez precise ser jogada fora, que precisa dessa arrumada no guarda-roupa também. Às vezes você está guardando roupa só para guardar, né? Eu sei que às vezes tem alguma que tem um valor afetivo, deixa ela guardada lá, não tem problema. Mas tem outras que não tem valor afetivo nenhum, mas está lá. E quando a gente começa um ano, a gente quer dar algumas arrumadas. Pelo menos eu faço isso. Ainda não vou fazer ainda o bota fora lá de 2024. Paulo, o apóstolo Paulo, que escreve essa carta aos Filipenses, ele nos traz 3 olhares para um novo ano. Para um novo ano porque está próximo, né? 3 maneiras de olhar a vida, mas nós estamos trazendo o tema 3 olhares para um novo ano. E como a gente deseja um ano de bênção. Quem deseja um ano de bênção, em nome de Jesus, diga um amém bem forte. Amém. Todos nós desejamos um ano de bênção. Então, o apóstolo Paulo, ele está fazendo um balanço da sua vida. Final de ano também é época de balanço, os contadores que o digam, né? É época de fazer balanço, e a gente também faz balanço da nossa vida. E o apóstolo Paulo está fazendo um balanço da sua vida. E ele fala das suas realizações, né? No verso 6, Filipenses 4 e verso 6, coloca aqui para a gente. Paulo começa a falar daquilo que ele é. 3 e 6, perdão. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então, Paulo está falando das realizações, ele começa no 4, volta aí o verso 4, por favor. Verso 4, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. 5. Circundado ao 8º dia, da linhagem da tribo de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu,
segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está analisando a vida dele, está dizendo tudo aquilo que ele foi, tudo aquilo que ele fez, ele fala da sua linhagem, e ele diz que se há alguém que pudesse se orgulhar das obras que fez, da origem do seu nascimento, ele seria essa pessoa. Contudo, veja o que é que Paulo vai dizer nos versos 7. Vamos para o 7 agora. Do verso 7 até o 12. O que é que Paulo vai dizer? Primeiro ele diz tudo aquilo que ele foi, tudo aquilo que ele construiu, tudo aquilo que ele tinha na sua vida. Depois ele diz, mas o que para mim era ganho, reputo perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus. Paulo, o apóstolo Paulo, ele enfatiza e ele declara que antes valorizava tudo aquilo que ele valorizava, ele agora considera como nada. Ele enfatiza que o mais importante na vida é ter um relacionamento com o Cristo vivo, com Deus. Ele enfatiza que o mais importante na vida é ter esse genuíno relacionamento com Cristo. Quando nos apresentamos diante de Deus e nós queremos apresentar a nossa própria justiça, ela não tem valor algum. Porque a Bíblia diz que a nossa justiça, ela, lá em Isaías 64, 6, ela é como trapo de imundícia. Nossa justiça não tem valor algum. Aquilo que nós queremos fazer com os nossos méritos não tem valor algum. Nós precisamos chegar a Cristo confiados na nossa fé, na justiça de Cristo. Coloca aqui para a gente Efésios 1:6. É nessa justiça que nós precisamos chegar. Efésios 1 e verso 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado da nossa alma, que é Jesus Cristo. É interessante enfatizar nesse último domingo do ano que a nossa justiça é Cristo. Cristo é a nossa justiça, não são os nossos atos. Então, ao refletir a sua vida, mesmo com toda a sua trajetória espiritual, Paulo admite que ainda não havia alcançado tudo o que ele desejava. Nós estamos olhando para o apóstolo Paulo, o maior missionário de todos os tempos. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, que tem uma contribuição significativa do Novo Testamento. Nós estamos falando de alguém que fundou diversas igrejas, que discipulou vidas, que discipulou pessoas. E ele está dizendo, olha, eu não alcancei nada. Eu continuo buscando a perfeição. E essa honestidade, ela reflete a realidade de cada um de nós. Muitos de nós temos o testemunho de salvação pela graça,
mas é provável que ninguém esteja completamente satisfeito com o seu progresso espiritual. Mariana está desde os 4 aqui na igreja, completando 21. Entreguei agora a Mariana de vez. Outros estão há 15 anos, 20 anos, 30 anos. E às vezes a gente entende que precisa continuar a caminhar. Senão corre o risco daquele irmão que chegou e disse: pastor, eu não preciso mais vir para a igreja. Eu disse: por quê, irmão? Ele disse: porque eu já sei tudo. Então, vir para ouvir o que eu já sei, eu prefiro ficar em casa. Tá certo. Nós sempre temos a aprender do Senhor e no Senhor. É interessante que ao final deste ano, que está acabando, nós entendamos que nós precisamos avançar, que nós precisamos melhorar, que nós precisamos trazer coisas novas do Senhor para a nossa vida, e não ficarmos acomodados, satisfeitos com pouco, quando o Senhor tem muito mais para nós, sabe? Talvez isso é um problema que a nossa geração tem enfrentado. É uma geração que tem se contentado com o raso, que não tem buscado profundidade. Emoções rasas, que não transformam, que não mudam, emoções minuto, né? Teve uma época aí que tinha um livro que tudo era minuto, era o gerente minuto, a solução minuto, tudo era minuto, né? E talvez se hoje podia escrever as emoções minutos, aqueles minutos de êxtase no culto ou em algumas reuniões, e que ao final não mudam, não transformam e trazem o mesmo vazio. Começar um novo ano é ter novas perspectivas, se nós queremos avançar, se queremos melhorar. E Paulo está trazendo esta mensagem para nós. É perigoso nós nos contentarmos com onde estamos, porque diz que a zona de conforto é o pior lugar para a gente ficar, porque a gente não desenvolve, a gente não caminha. Por isso que às vezes Deus dá uma sacudida na gente assim, nos tira da nossa zona de conforto. Às vezes a gente não entende por que o Senhor permitiu que isso acontecesse na nossa vida. E o Senhor está dando um sacode aí na gente, uma corda. Você tem muito mais do que você está dando, você pode dar muito mais, você pode se entregar muito mais, você pode caminhar muito mais. Então, cuidado com a estagnação. Eu já estou tranquilo, eu já trabalhei muito. Eu tinha que ele está vivo ainda, um colega que ele dizia o seguinte: olha, já fui líder de juventude, já fui líder de evangelismo, já fui professor de escola dominical, já fui diretor de patrimônio, já fui tudo que podia ser na igreja, agora eu quero que os outros façam. Eu estou há 40 anos no ministério, né? Um pouquinho mais na igreja, mas nunca vi aposentadoria espiritual. A gente, quando estiver aqui, Deus tem algo para nós, Deus tem algo para a sua vida, Deus tem algo para você fazer, pode contar com você. E como é maravilhoso. Quem estava aqui no domingo viu, eu acho que Osmar foi no domingo, né? Que Osmar trouxe. Osmar é um junior que se converteu-se no acampamento de juniores. E no domingo Osmar chegou e disse: pastor, eu tenho um amigo que quer a vida que eu estou tendo. Eu achei interessante que ele disse essa frase mesmo. Eu quero um amigo que quer a vida que eu estou tendo. Eu tenho um amigo que quer se converter. E Osmar trouxe Jean. Jean veio. Com Jean veio também, fugiu agora o nome do outro, Caio. Isso mesmo. Luan Caio. E veio um terceiro.
Tá? Então, Osman está fazendo esse trabalho, Leandro. Na quarta-feira, no culto de Natal, nós tivemos uma conversão de uma senhora, e à porta eu estava conversando com um grupo de irmãs que sempre está conosco na quarta-feira, e ela disse: pastor, a gente vinha trazendo ela, falando de Jesus para ela, e graças a Deus ela se converteu. Então veja que Deus tem muito para usar você, e qual é a maior obra que Deus tem para você? É a evangelização, trazer outros para Jesus. E como você pode fazer isso com a sua vida? Aí muitas vezes as pessoas chegam e dizem: pastor, cadê os cultos na praça de evangelismo? A gente não faz mais. Cadê? Isso, eu estou adiantando aqui a mensagem, a gente vai falar lá na frente sobre isso, sobre o perigo do saudosismo, né? Mas com a nossa vida, quem é que a gente está ganhando para Jesus? Então, como igreja, nós temos motivos para agradecer, como o André falou. Deus tem nos abençoado, tem feito grandes coisas em nós e permitido crescimento espiritual, material. Contudo, existe o perigo da acomodação, especialmente quando a gente começa a ficar satisfeito. Está tudo bem, está tudo no limite. Por isso, a primeira olhar que Paulo nos convida, e eu quero convidar você também para, com Paulo, comigo, dar essa olhada. Dê uma olhada no passado, calma. Dê uma olhada no passado para refletir e crescer. Não é dê uma olhada no passado para sofrer. Tem coisa do passado que tem que ficar lá. Mas dê uma olhada no passado para refletir e crescer. Versículo 13, parte A. Nosso irmão Aldo, coloca aí para a gente. 3,13, parte A. Portanto, peço, Filipenses 3,13, texto da leitura que fizemos. Dê uma olhada no passado para refletir e crescer. Irmãos, quanto a mim, veja, Paulo está olhando para ele e olhando para o passado dele, não o passado dos outros, viu? Opa! Paulo está olhando para o passado dele, não dos outros. Quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Ele diz: olha, eu olho para trás, eu olho tudo que eu fiz, e eu ainda não alcancei o que Deus tem, a plenitude que Deus tem. Então, olhe para trás para fazer uma revisão. É essencial fazermos um balanço espiritual da nossa vida, tanto como pessoas, como igreja. E isso envolve olhar nossas conquistas. É tão bom falar das conquistas. Mas isso envolve também olhar os nossos fracassos, as nossas esperanças, os nossos sonhos. Então, como pessoa, se eu olhar para trás, ele precisa incluir o momento da sua salvação. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, é hora de fazer isso. Mas aí se inclui a sua vida, reflita sobre os sucessos e fracassos. Talvez você tenha metas não realizadas, talvez tenha sonhos que não foram realizados. E meus queridos e amados, embora seja doloroso, mas às vezes revisitar essas áreas podem prevenir erros futuros. Alguém já disse que o passado é um excelente professor. Se tem uma coisa que o passado precisa ser para nós, é professor. Precisamos aprender com ele. Há um hino que eu gosto muito que diz: eu quero aprender com os meus erros e nunca mais cometê-los. Se bem
que é melhor aprender com o erro dos outros, mas a gente aprende com os nossos também, não é? Como igreja, há momentos em que estamos, que como corpo de Cristo, há momentos que nós também erramos. Nós temos metas que muitas vezes não alcançamos, às vezes falha no cuidado com as vidas ao nosso redor. E nós precisamos reconhecer essas áreas e caminhar para o crescimento. Aprender com o passado. Tantas pessoas quanto igrejas, elas devem olhar para trás para aprender. Olhar para trás para aprender. É preciso dar uma olhada. Aprender com os erros. E um dos erros, usar os erros do passado como lições para não os repetir. Às vezes tem tanta gente repetindo os mesmos erros. É preciso aprender com ele. Reconhecer que as falhas ocorrem, mas crescer com elas. A sabedoria, ela está em transformar erros em passos de aprendizagem. E aí, revisou, deixa o passado no passado. Um dos erros, não é? Uma das vezes que erros foram reconhecidos e levados a Deus, devemos esquecer deles. E não voltar, não ficar nos torturando com aqueles erros que nós já confessamos. Pecado confessado é pecado perdoado diante do Senhor. Não podemos ficar sendo torturados por Ele, não é? Então, devemos olhar para trás, é o primeiro olhar, o olhar para o passado e entender que possamos aprender. E não ficarmos assim, nos lamentando, nem como pessoa, nem como igreja, de um tempo que não volta mais. Porque isso pode, às vezes, nos parar e nos impedir de avançar. Como era bom no meu tempo. Mas não é mais o seu tempo. O tempo é outro agora. Então vamos viver esse outro tempo, vamos aprender com outro tempo. Não é? Vamos aprender, vamos viver. É a dinâmica da vida. Não é que você vai desfazer das suas memórias. Memórias é uma coisa linda, maravilhosa, deve ser preservada, visitada, mas ela não pode gerir a sua vida. Sua vida tem que ser gerida pelo futuro e não pelo passado. Então aprenda a sacudir o passado. Hebreus 12:1 diz que nós devemos deixar tudo que nos atrapalha e correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Então, ao olhar para trás, revisamos e aprendemos, mas não permanecemos presos lá. Mas eu errei no passado. Então, eu aprendi com esses erros e agora eu vou continuar. Não ficar refém deles. Segunda olhada, dê uma olhada no presente para ajustar sua vida no propósito de Deus. Dê uma olhada no presente para ajustar sua vida no propósito de Deus. Verso 13b e 14. Filipenses 13. Vamos lá, Aldo? Versos 13b e 14. Das coisas e avançando para as que estão diante de mim, o ano de 2025, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Vou olhar o que eu errei em 2024, vou aprender com o que não deu certo, vou deixar lá e vou agora olhar para o que Deus tem para a minha vida em 2025. É hora para eu olhar para frente agora, é hora do que eu posso construir, do que eu posso fazer, do que é que Deus pode operar na minha vida agora, e não ficar olhando lá, mas eu não devia ter feito. Não devia, é verdade, mas fez, acabou.
E a nossa justiça para Deus não é nossa, é a justiça de Cristo. Por isso que Deus já perdoou. Então, é maravilhoso saber disso. E agora eu preciso prosseguir. Dê uma olhada no presente para ajustar a sua vida ao propósito de Deus. Observar como você está vivendo. O apóstolo Paulo, ele estava totalmente comprometido em viver para Jesus, pressionado em direção ao alvo, com dedicação total. Assim como ele, precisamos avaliar como estamos para Jesus. Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, 31, fala sobre isso. Cada atitude, ação e decisão deve ser para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Meu irmão, minha irmã, as nossas vidas precisam ser para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Às vezes a gente quer mudar as coisas e se dá mal porque quer mudar as coisas. Se a gente começar a viver para a glória de Deus, tudo na nossa vida vai dar certo. Mas quando a gente começa a querer viver para a gente, as coisas começam a dar errado. Então, como nós estamos vivendo para Jesus, para a glória dele, como nós estamos vivendo por Jesus, Paulo diz em Gálatas 2:20, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Estou vivendo por Jesus. Viver por Jesus significa depender dele completamente. Reconhecer que sem ele somos impotentes. Sem mim, nada podeis fazer. Não podemos realizar a obra de Deus em nossa própria força. Precisamos de Jesus. Dependemos de Cristo, Ele é o suporte essencial na nossa vida. Então, meus queridos e amados, o terceiro olhar que nós precisamos ter é o olhar para o futuro. Olhamos para o passado, olhamos para o ano que está terminando, aprendemos com os erros. E onde é, Senhor, eu errei aqui. Onde é que eu posso não errar mais? Onde é que eu posso, como é que eu posso aprender com esses erros? Como é que eu posso colocar na minha vida as lições? Como precisamos aprender as lições que a vida nos ensina? E com ela, traçar o nosso futuro. Olhamos para o passado, olhamos para o presente e agora vamos olhar para o futuro. Hoje, 2025 é futuro. Daqui a um tempo ele não será mais, será presente. Então, vamos olhar para o futuro para viver com esperança. Irmãos, eu tenho uma dificuldade. É coisa minha. Não sei se você tem esse problema. Ah, pastor, não adianta esperar tempo melhor não. Daqui para frente, até a volta de Jesus é só desgraça. Misericórdia. Em nome de Jesus. Está na palavra, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Está na palavra, a alegria do Senhor é a nossa força. Está na palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Está na palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Está na palavra, deleita-te também no Senhor e Ele realizará os que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. E está na palavra, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então eu vou esperar o melhor, irmãos. Eu vou esperar o melhor. Não vou me surpreender com o que vem. Aí é outra história. O que vem não vai me surpreender. A Bíblia me prepara para as coisas que a gente vai ver. A diminuição da fé. Jesus disse, quando eu voltar eu encontrarei fé na terra. O esfriamento do amor.
mas na nossa vida pessoal, no nosso trato com Jesus, a gente, enquanto estiver aqui, a gente vai experimentar o que Deus tem de melhor. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Eu não posso ficar na cantiga, aprendi isso quando eu estava na Compesa, na cantiga do peru, não é? Cantiga do peru é de pior a pior, de pior a pior, de pior a pior. Então eu não posso viver, tem gente que vive na cantiga do peru, de pior a pior, de pior a pior, não posso. Eu tenho que buscar o melhor para a minha vida. E a esperança, ela está em Cristo. Ele é a esperança. Ele é a esperança de uma vida melhor. Nós somos participantes de uma alta vocação. Deus nos chama para um propósito maior e nos convida para uma transformação radical do pecado à salvação, da morte para a vida. Deus quer nos transformar, continuar transformando nele, por ele e para ele. Então nós precisamos entender que a nossa vida ela precisa evoluir. Nós estamos subindo uma escada, não estamos descendo. Então vamos caminhar com o Senhor, entendendo que não é nossa justiça que nos aproxima dele, é o amor dele. Tem muita gente frustrada porque está buscando perfeição em si, e não vai achar perfeição em si. O apóstolo Paulo, depois de toda a sua caminhada com Cristo, ele diz, olha, eu continuo buscando a perfeição. Buscar, mas ter a consciência de que não vamos conseguir viver em perfeição, porque ninguém é perfeito exceto o Pai, né? E Jesus Cristo que é o semelhante ao Pai, Espírito Santo. Então nós precisamos entender que a nossa justiça vem dele. Ele se fez pecado no nosso lugar. E isso deve nos trazer paz e motivação. Errei aqui, errei, mas vou me levantar e vou continuar. Pisei na bola aqui, pisei, mas vou me levantar e vou continuar. Irmãos, a oração nossa, ela não é ouvida na medida da nossa perfeição. Tem muita gente pensando isso, que a sua oração é ouvida na medida da sua perfeição. Desculpa, a oração é ouvida na medida da perfeição de Cristo, não é da minha, não é da sua, é Cristo, é no nome dele. O login que abre a pasta lá do céu é JESUS. Eu nunca consigo orar a Deus sem ser em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que não é no meu nome, é em nome de Jesus eu estou aqui. E aí esse login, JESUS, ele abre. Se eu for aqui, Senhor, estou no meu nome, vai aparecer lá bengado, acesso negado. Acesso negado. Senha não reconhecida. Porque a única senha reconhecida é JESUS. Foi ele que pagou o preço, não é? Então, irmãos, hoje é hora de cada um de nós, como pessoas, como corpo, avaliar nossa caminhada, realinharmos nossa visão e nos comprometermos com o chamado de Deus. O melhor ainda está por vir. E Cristo, nosso futuro, está garantido com Ele, repleto de esperança. Então, vamos trazer esperança para o ano de 2025. Eu creio num ano de esperança, né? Creio contra as ondas que estão aí. Mas eu creio num ano de esperança, eu creio em Cristo, porque a nossa fé não está na economia, a nossa fé não está nas propostas internacionais, a nossa fé está em Cristo. Nossa fé está centrada nele, e é ele que vai trazer alegria e paz para o nosso coração. Então vamos investir em Cristo, vamos investir a nossa vida nele, olhar para o passado, olhar para o presente, olhar para o futuro, e dizer, Senhor, contigo eu vou chegar. Eu ainda não consegui, o apóstolo Paulo não conseguiu, eu ainda não consegui, você também ainda não conseguiu, mas nós
vamos prosseguir no alvo da soberana vocação. Ministério de Louvor.